let me tell you one thing to start, that I know that I am a man of faith. Eu sou homem de fé. Yesterday, when I prepared the message for today, E ontem, ao preparar a mensagem para dar hoje, I prepared the message based on the hockey game that didn't happen at that time yet. eu preparei a mensagem com base no jogo de hóquei que não tinha ainda acontecido. But I knew, because I'm a man of faith, that you're going to win the gold. Mas porque eu sou um homem de muita fé, eu sabia que o Canadá ia ganhar a Suécia. So I prepared my message based on that gold medal that you just got, a few hours ago. E esta mensagem que eu preparei foi com base nesta medalha de ouro que o Canadá acabou de ganhar. Even I prepared the PowerPoint in faith. Eu preparei o PowerPoint em fé. I prepared a few pictures, a few images. Eu preparei pela fé algumas imagens que estão aqui. And I left some in blank Eu deixei algumas delas sem legendas. because I was waiting for the big win. Porque eu estava à espera desta vitória do Canadá. This morning, early in the morning, I got up, I went to the computer, I got the images, and I have already the images there. Eu então logo de manhã fui para o computador e apanhei estas imagens que vocês estão a ver. So, not this one. Some other ones they're going to see. This não é one, esta, it wasn't são from outras. today. It was from a couple days ago. Go for the gold. That's the title of my message. E esta mensagem que eu trago hoje é vai para o Yeah, gold. vai para o teu alvo. Alcança- Gold. Desculpa. Ouro. Vai para o ouro, corre atrás do ouro. Okay? Go for the gold. Vai correr atrás do ouro. You know, this is the time of the year that we all are reminded by the Olympians, athletes. E nesta altura do ano, nós lembramos dos atletas das No, Olimpíadas. that's not what I said. We are reminded by the Olympians, the athletes, Nós somos relembrados pelos atletas das Olimpíadas how out of shape we are. que nós não estamos assim tão muito em forma. Not, of course, Pastor James, because he's all in shape. He's training himself O único que to está go em grande forma for é a o Pastor tournament. James. É Okay? o único que está em boa forma. But when I look to those guys skiing, the freestyle, going downhill, I realize, I'm out of shape. Mas vendo aqueles esquiadores a descer para aquelas montanhas e eu vejo quão fora de forma eu estou. I can't do that. Não sou capaz daquilo. My poor knees. Coitados dos meus joelhinhos. Okay? So, let's open up our Bibles in 1 Corinthians chapter 9. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 9. And let's read verses 24 through 27. 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. 1 Corinthians chapter 9, verses 24 through 27. And the word of God it says today for us. Now we had not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize, so run that he may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Therefore, so run, not as an uncertainly, so fight I, not as one of the beateth the air, but I keep under my body, and I bring it into subjection. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio apenas um ganha o prémio? Corram de tal maneira que alcancem o prémio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra no ar. Mas eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. If I ask you, what is the mission of the athletes that go to the Olympics, what you would say? Se eu perguntar a vocês qual é a missão dos atletas que vão participar nas Olimpíadas, qual era a vossa resposta? Ganhar, to win, right? That's their goal, that's their purpose, that's their mission, it's to win. O propósito destes atletas que estão ali nas Olimpíadas é ganhar as medalhas. How do you know if they are accomplishing their mission? Como é que nós sabemos se eles estão alcançando a missão deles ou não?
when they get the gold like they did a few hours ago. Nós sabemos quando eles conseguem a medalha. When they achieve their goal, it's getting a medal. O alcançar o seu alvo é conseguir aquela medalha. Can you imagine what a game would be like Vocês podem imaginar o que seria um jogo if the teams just lined up and played each other, going up and down the rink? e se aquela equipa, elas fizessem ali uma linha e eles corressem para cá e para lá, But they didn't keep the score? mas não conseguissem marcar golo nenhum, What would be the point just, playing around? qual era o interesse, qual era o propósito de eles estarem ali a jogar sem marcar golos? Because their goal, their mission is to score and to go for the gold. O objetivo da equipa, quando está a jogar, é conseguir marcar e alcançar a medalha That's de the ouro. main objective of those athletes. Not even the silver, the gold. Os atletas, a maior parte deles, eles nem sequer querem a medalha de prata, eles querem a medalha de ouro. Did you know what happened to the US hockey team yesterday? They lost 5-0 against Finland. Aconteceu ontem com a equipa de hóquei dos Estados Unidos da América. Eles perderam 5-0 com a equipa da Finlândia. Do you think US was it was a worse team? They play worse than Finland? No, they didn't care for the silver because it was a shame for them to get the silver or the bronze. Eles Sorry. não estavam muito interessados na medalha de prata. Os jogadores americanos, eles queriam medalha de ouro. All they want is the gold. Eles queriam medalha de ouro. So, what about our Christian life? E nós, com relação à nossa vida cristã, What's our mission and purpose in life? qual é o nosso propósito, qual é a missão que estamos aqui na vida? I would say it's the same as those athletes, to win. A nossa missão, eu diria que era a mesma destes vencedores atletas, é ganharmos. And how do we know if we are winning or not? E como é que nós podemos dizer se nós estamos a ganhar ou não? We have to keep the score. We have to go for the gold. Nós temos que Oops, continuar a sorry. marcar gols e temos que procurar a medalha de ouro. Sorry. Am I bad? Yes, I am bad. Okay. So we need to keep the score and go for the gold. Nós, como cristãos, temos que continuar a marcar golos e alcançar a medalha de ouro. If anyone was ever considered a winner Se alguém pode alguma vez ser considerado um in the vencedor, Christian life and in the church, um vencedor na vida, na igreja, na I vida would cristã, say that Apostle Paul was one. nós podemos dizer que o apóstolo Paulo, ele era um vencedor. Ele foi um vencedor. And we already saw in those verses that we just read a while ago E nós acabamos de ler nestes versículos aqui da palavra de Deus that Paul, he was a fighter, he was a winner. que Paulo, ele era um lutador e consequentemente ele And era também um vencedor. In those verses that we read in 1 Corinthians chapter 9 and verse 24 through 27, E nestes versículos de Coríntios que acabamos de ler, Paul, he gives us a few characteristics of a genuine winner. ele dá-nos algumas características de quem é um verdadeiro vencedor. And that's what I would like to see with you today. What are the characteristics of a Christian winner? E vamos ver hoje quais são as características de um vencedor cristão. So, let's see the first characteristic of a winner. Vamos ver a primeira característica de um vencedor. Before we go there, do you realize that Canada right now are in third place in gold medals? O Canadá neste momento está no terceiro lugar nas You medalhas de see, ouro. we don't have more medals than other ones like US. They have 28. The total account it's 28. We just have 25 and we are in third place. You know why? Because of this one, the gold. E a razão porque o Canadá está em terceiro lugar é por causa das medalhas de ouro que já ganhou. Because the accounting, the standings for medals, it's not by how many you have in total, but how many you have gold ones. Porque a conta que eles fazem não é pelo total das medalhas que são ganhas, So, mas pelas medalhas de ouro that que são ganhas. It tells me that we always achieve for gold, for the best. Isto significa que este país, ele sempre procura o mais alto Not just this country, but prémio. ourselves. In our own lives, we need to achieve for gold, for the best.
E este exemplo do Canadá é um exemplo para nós. Nós temos que lutar para alcançar sempre o melhor. So let's see the first characteristic of a winner. Então vamos ver qual é a característica número 1 de um vencedor. Winners, they are contenders. Os vencedores são pessoas que contendem. They are competitors. São pessoas que entram em competição. When they go in a competition, they go to win. Quando eles entram na competição, eles vão determinados a ganhar. Then, there is other, and this word competitor, probably it's contender, it's not a very common word in our daily, vocabulary. Esta palavra, alguém que contende, não é muito vulgar, não usamos muita But vez. there is other synonymous of this word that we use more often and probably can understand better. Mas existem palavras que são sinónimos e que nos fazem entender melhor o que significa. No, a contender is someone that is hoping for something. A pessoa que contende, ela está esperando alguma It's coisa. someone that is involved in something and he is looking for a goal. He's looking to get something. É a pessoa que está com os olhos num objetivo, num alvo, para alcançar esse alvo. It's someone that have expectation about something. Essa pessoa tem uma expectativa de ganhar algo. Paul in verse 24, chapter 9, he says, run in such a way as to get the prize. E Paulo está a dizer, corre de tal maneira que alcances o prémio. If we need to describe the Apostle Paul, I would say he was a contender. Nós podemos definir o apóstolo Paulo como alguém que contendia. You know what? Paul, he just lived life. Ele não He vivia didn't apenas, just live life. ele não viveu apenas a vida, He attacked life. ele agarrou a vida. In Acts chapter 14, for instance, No capítulo 14 de Atos, Paul was preaching to a crowd in a city called Lystra. Paulo estava a pregar a uma multidão numa cidade chamada Listra. And I'm going to mention this episode that you guys know just to remind you which kind of person Paul was, a contender. E este episódio eu vou-vos trazer à vossa memória para vocês verem quão contendedor ele era. So Paul was in that city of Lystra, preaching the word of God to a crowd. Paulo estava ali na cidade de Listra pregando a palavra de Deus para aquela And multidão. some of the enemies of the gospel, they managed to turn the crowd against Paul. E alguns dos inimigos do evangelho, eles conseguiram voltar a multidão contra Paulo. And they stoned him. E eles começaram a tirar pedras para They ele. dragged him outside of the city. Eles pegaram nele e tiraram-no para fora da cidade. And they left him there to death. E eles deixaram-no ali fora a ponto de ele morrer. Do you know what Paul did? Vocês sabem o que é que ele fez? If you don't know, go home and read chapter 14 of Acts. And in verse 20 it says that as soon as he got up, he came to him. Probably he passed away. Diz lá no capítulo 14 de Atos, a história está contando que quando ele acordou, talvez ele desmaiou, Do you mas quando think ele acordou, he flew away from the city? He was afraid. vocês pensam que ele estava cheio de medo e fugiu da cidade para Do you fora? think he went and he hid himself because he was afraid of the crowd? Vocês pensam que ele escondeu-se com medo da multidão? Verse 20 says that he got up and he went back into the city again. Diz lá no verso 20 que ele levantou-se e dirigiu-se à cidade Why? outra vez. Because Paul was a contender. He was a fighter. E isto mostra-nos quão contendedor e quão lutador He Paulo knew era. he need to go for the gold. Ele sabia que tinha que alcançar o prémio de He had ouro. such a big desire, burning desire to preach the gospel. E ele tinha uma paixão enorme para pregar o evangelho de Jesus. And all of those, physical threats to his own body it couldn't stop him. A threat, sorry. E aquelas ameaças físicas que lhe fizeram não o deixaram parar com So, a sua missão. Paul definitely was a contender. Então Paulo, sem dúvida que ele era um contendedor. No wonder why, at the end of his life, Paul could say the following. Não admira que ele, já no final da sua vida, ele dissesse estas palavras. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Eu lutei o bom combate, eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, eu guardei a fé. So Paul, he was a contender. Ele era um contendedor, And you know lutador. what? There is a big difference between contenders and pretenders.
E há uma diferença muito grande entre alguém que luta e alguém que finge. And I would say that the main difference is Eu diria que a maior diferença entre alguém que finge e alguém que luta a a sério pretender, they are concerned usually about their own image, about themselves. a pessoa que é um fingido é uma pessoa que está preocupada com a sua imagem. The contenders, Os lutadores they are concerned about authenticity, authenticity, okay, it doesn't come now, okay, about, I would say, integrity. It's easier for me. O lutador está preocupado com a autenticidade e com a integridade da sua vida. Usually pretenders, they settle for mediocrity. Os fingidos Mediocrity. são pessoas que eles contentam-se em serem medíocres, And the contenders, they strive for excellence. mas o lutador, eles alcançam a excelência. Usually pretenders, they quit when difficulties arise. Os fingidos, eles desistem logo quando vêm as dificuldades. The contenders, they grow strong through difficulties. Mas os lutadores, eles crescem e amadurecem no meio da And dificuldade. what the Apostle Paul is teaching us and trying to tell us E aquilo que o apóstolo Paulo nos está a ensinar e nos está a dizer a nós, is if you really, really want to win in your Christian life, ele está-nos a dizer que se nós realmente queremos mesmo ganhar e vencer na vida cristã, then you must be a contender and not a pretender. então nós precisamos de ser lutadores e não pessoas fingidas. And there is a few characteristics that are very important in a contender. E há características de muita importância num lutador. Contenders, usually they are very competitive Os lutadores, de modo geral, são bastante competitivos and they are goal-oriented e eles têm como alvo o ouro. because they know what Medalha de they ouro. want. They know what they want to achieve. Eles sabem bem aquilo que eles querem So, alcançar, que é a medalha de ouro. contenders, they are competitive. Então, os lutadores são pessoas que competem. And while athletes compete against one another, E enquanto os atletas eles competem uns com os outros, we as followers of Christ, as Christians, nós, cristãos, seguidores, discípulos our de Jesus, competition is completely different. o nosso tipo de competição é muito And diferente. we compete against three influences in our lives. A nossa competição é contra três influências que vêm Because contra nós. we all are surrounded by different influences in our life. Todos nós estamos rodeados por diferentes influências que vêm sobre a And nossa we vida. need to compete against the society influences that we have in our daily lives. E a nossa competição, ou a nossa luta, por assim dizer, é contra os valores da sociedade em que We nós need estamos a to viver. compete against the satanic influences, Nós temos que lutar contra as influências do diabo. and we need to fight and compete against the selfish influences. E nós temos que lutar ainda contra aquilo que é egoísta em nós. So as spiritual Contra a nossa contenders, carne, por assim as dizer. spiritual contenders, Como lutadores espirituais, we need to understand that we are competitors too. nós temos que entender que somos alguém que está em competição ou numa luta constante. And we need to realize that every day of our life, E nós temos que entender que todos os dias da nossa vida, it's a competition for our heart. nós estamos a lutar para guardar o nosso coração. Paul called that competition the good fight of faith. E Paulo chama este estilo de competição o bom combate pela fé. Because there is a competition, and the competition has the goal to achieve our heart. Satan wants to achieve our heart. God, he wants to get our heart also. Então, nós sabemos que Satanás, ele deseja o nosso coração, mas Deus, ele deseja também o nosso coração. And this is a very heated competition for our E heart. esta competição entre o diabo e entre Deus é uma competição muito forte. And I understand that some of us sometimes we feel that we fall completely in this race, out of this race.
E para nós, por vezes, acontece que nós apenas caímos e desistimos de correr esta corrida. I have good news for you. Mas tenho boas notícias When para we vós. fall down, we can get up and keep going. Quando nós caímos ou quando nós desmaiamos sem força, nós podemos nos levantar e continuar You know, a caminhar. I didn't see too much this time about the Olympics. I didn't have time during the last 2 weeks. But what I saw a few things. Some guys, they fall and they got up and they kept going. It's amazing. Eu não tive muito tempo para ver as Olimpíadas, mas aquilo que eu vi alguns atletas que eles caíam no meio da corrida, mas levantavam-se de novo, continuavam a And correr. you know, it doesn't matter what stage in life you are in. E não importa qual é a situação em que cada um de nós se encontra na vida. It doesn't matter if you, as in your Christian life, as a contender, as a competitor, you fall. Não importa tanto se nós caímos caímos por vezes na nossa corrida cristã. You can get up with God's grace and God's help and keep going. É possível levantarmos-nos e com a ajuda e da graça de Deus levantarmos e continuarmos a And correr. you know what? The most important thing is you not just can get up, keep going and finish, complete the race, but you can win the race. E não apenas tu podes levantar, continuar a correr e correr essa corrida da fé, mas tu podes ganhar esta corrida também. So I said that contenders, they are competitive, Então eu acabei de dizer que os contendedores são But competitivos, contenders or winners, they are also goal-oriented. mas os vencedores, eles têm o alvo de alcançar o ouro. Paul says in Philippians, Diz lá o apóstolo Paulo em I Filipenses também. press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ele diz, Paulo está a dizer, eu prossigo para o alvo a fim de alcançar o prémio do chamado celestial de Deus em Jesus So Cristo. if our goal is to win the prize, Então, se o nosso objetivo é ganhar o prémio, if you are if you are to run to get the prize, nós estamos a correr para ganhar esse prémio. then wouldn't be nice to know what the prize is? Então, era bom nós sabermos qual é o prémio. Let me ask you, what is the prize in our Christian race, Christian life? Que prémio é este que nós temos para ganhar na vida cristã? What is the reward of this Christian race? Qual é a recompensa que está aguardada para nós no final da nossa carreira? I dare that most of you would say heaven. Eu acho que alguns de vocês vão dizer, talvez a maioria, o céu. And it's not Ganhar o céu. wrong. The answer, it's not completely wrong. Não é que está errado completamente essa I would resposta. say that answer would be partially correct. Eu diria que essa vossa resposta, se é o céu, seria Because parcialmente correta. heaven is part of the prize of our Christian race, Christian life. Porque o ganharmos o céu, essa é parte da recompensa da nossa vida. Do you know cristã. what my understanding is about what the prize is for our Christian race, Christian life? O meu entendimento do que é o prémio que nós alcançamos no final da carreira cristã é The prize is not just at the end of the race, but the prize is a changed life. o prémio que eu acredito que nós alcançamos é uma vida transformada. And there are three dynamic changes or transformations that God desires for each one of us. E há três importantes mudanças que Deus quer que nós alcancemos na And nossa vida. regardless of who you are E não importa quem é que nós somos. or where you are in your spiritual journey, spiritual race, Ou qual é o local em que estamos na nossa corrida cristã. you need these changes. Estas mudanças precisamos de as ter em So nós. three transformations that need to take place in our Christian race. Na nossa vida cristã temos que alcançar três mudanças And importantes. I'm going to use some, theological words here, but I'm going to try to explain them. First is we need justification. Eu vou usar palavras teológicas, mas eu vou explicar o que elas significam. Primeiro precisamos da justificação. In a simple word, salvation. We need salvation. E esta palavra pode ser também dita salvação, We need apenas salvação. to be brought from dark
darkness into light. Nós temos que, em primeiro lugar, ser tirados das trevas e We need colocados to na be luz. saved from the penalty of sin. Nós temos que ser salvos do castigo do We need to be pecado. forgiven from our Precisamos, sins. por outras palavras, sermos perdoados And dos nossos pecados. In our Christian career, where we are right now, this happened already in the past. E na nossa vida cristã em que estamos agora, isto já aconteceu em algum passado Because que nós vivemos. We are saved, we are already justified, we are already brought into the light of God. Porque nós já somos salvos, já somos Our justificados. sins are Estamos forgiven. na luz de Jesus agora. Os nossos pecados já foram perdoados por Jesus. There is other transformation that needs to take place in our Christian race. Mas há mais transformações que temos de alcançar na nossa vida cristã. And that one, it belongs to the present time. E essas transformações têm As de acontecer. this one. Têm que acontecer agora no tempo presente em que estamos a viver. Sanctification. Precisamos de santificação. It's the process of becoming like Christ. O que é santificação? É o processo de nos conformarmos com Jesus. So, through justification, through salvation, Então, através da salvação ou justificação in the past, we were saved from the penalty of sin. que aconteceu no nosso passado, nós fomos salvos do castigo do pecado. Now, in the present time, as we live, as we are changing and becoming more like Christ, Agora, neste presente momento em que estamos a viver, nós estamos a ser transformados, mudados, sanctifying ourselves. estamos nos santificando. In the present, we are saved from the power of sin. Neste momento presente em que vivemos, nós somos salvos do poder que o pecado tem sobre nós. But there is a third aspect of transformation. Mas há ainda um terceiro aspecto do que é a transformação. It's glorification. É o que chamamos glorificação. And ultimately, it's transformed into the likeness of Christ. E este último aspecto é a transformação completa para sermos como Jesus. And this just will happen in the future. E este processo da glorificação acontecerá 100% apenas no nosso When you futuro. get there to heaven, we'll be, saved from the presence of sin. E esse aspecto da nossa vida, a glorificação, será apenas lá no céu quando formos completamente livres do poder do pecado. So this is the three changes that needs to take place in our Christian race. E são estas as três mais importantes mudanças que nós temos que alcançar na nossa vida cristã. If you want to achieve the goal, if you are goal-oriented, we need to go through this process. Se nós somos guiados pelo nosso objetivo de viver a vida cristã, nós temos que alcançar estes And processos. if you fail in one of those areas of transformation, we can't achieve the goal. E se nós falharmos numa destas áreas de transformação, não iremos alcançar o objetivo final. So, the second characteristic of a winner is that winners, they are always in training. Outra característica do vencedor. O vencedor é aquele que está sempre treinando-se a si It próprio. never stops. Ele nunca para. It's a continual process throughout every day. Winners, they are getting themselves ready and better and better. O vencedor é aquele que está num treino contínuo. A cada dia ele treina-se a si próprio para esforça-se para melhorar And you know what? cada vez mais. I don't know about you, Eu não sei o que é que vocês pensam. but I find this is one of the most exciting aspects of the Christian life. Mas esta para mim é um dos aspectos mais empolgantes da vida cristã. Thinking É este. there is always room to grow. Pensarmos que na nossa vida há sempre um lugar That para amadurecer. it doesn't para crescer. matter. It doesn't matter how much we know from the Bible. It doesn't matter how deep it is our relationship with God. There's always more room to grow, more things that can be changed. Não importa há quantos anos andas na igreja, há quantos anos, quantas vezes já leste a Bíblia, há sempre áreas da tua vida que precisam de melhorar. You know what? And if you are not getting better, if you are not changing for better, if you are not growing, that's a bad sign. E se na nossa vida não há
um esforçar para melhorar, para crescer, para madurar em Cristo, And you isso know é what? mau sinal. The only way to get better is to practice. It's to training. E a única forma de nós melhorarmos em alguma coisa é praticarmos, até sermos mais perfeitos. There is a saying in English that practice make it perfect, right? Há um ditado aqui que diz: a prática torna a pessoa mais So perfeita. we need, we can't be afraid of fail. Então nós não podemos ficar cheios de medo de falharmos. We can't, put ourselves in a cage because, I fall, now I can't get out of here. Não podemos guardar na nossa memória porque nós falhamos, já não vamos progredir mais, ficamos sempre ali But no we mesmo. need to get up and keep going and keep practicing and keep training, and probably you're going to fall again, but get up and keep going. Quando nós falhamos, temos que nos lembrar, vamos nos levantar e vamos continuar a correr, vamos continuar a alcançar o alvo que nós And queremos. that's why God, He built His church for us to have a space to train, É to por have a isso- facility where we can safely go in and train É ourselves. por isso que Deus criou a igreja e parte das funções da igreja é precisamente este treinamento No, na nossa vida the cristã. church, it's like a gym E a igreja também pode ser assemelhada where a you um go ginásio. and in a safe environment you train yourself. You exercise yourself. E nesse local que se pode comparar como um ginásio, tu podes treinar porque estás num local And seguro. you have the Podes different- treinar e continuar a You treinar. have the different tools available for you to use all that gym equipment. E também nesse ginásio, tu tens as ferramentas disponíveis para tu And treinar. in the church, we have the tools available for us to train and to grow up. E até aqui na igreja nós temos ferramentas que Deus nos dá para treinarmos e crescermos. The na fé. midweek Bible study, it's a great tool for us to train and to grow up. O estudo da palavra de Deus no meio da semana é uma oportunidade de treinarmos a nossa vida espiritual. Koinonia groups, it's a great opportunity for us to train, to practice and grow up. Os grupos Koinonia nos lares são uma oportunidade para treinarmos a nossa vida e crescermos no conhecimento de Deus e da sua palavra. The children ministry, it's another opportunity to train up our kids, to grow up. As crianças nas suas lições da escola dominical têm a oportunidade de aprender e crescer mais nas suas vidas So também. we need to realize, as winners, as competitors, we need to be always training and in training. Nós temos que entender que, como vencedores, como pessoas que lutam e competem, temos que treinar continuamente, sem parar. But you know what? The most difficult thing for an athlete, or at least for me, it's to get that mindset that I need to exercise, I need to train, I need to do something for me. E para mim é talvez a coisa mais difícil pôr na minha mente que eu preciso de tirar tempo para me exercitar, para treinar. I need to motivate myself to train, for training. Eu tenho que encontrar dentro de mim a motivação para este treinamento. And you know what? Paul speaks about that too. E vocês sabem que Paulo fala disto também. You know what? Last year, I already told you that. I bought a gym pass. I went. After 4 months, I gave up. Eu, ano passado, comprei um passe para o ginásio, mas só usei por 4 meses. And don't look to me, because I'm very fit. This is just the shirt, okay? You see, I'm skinny. So I don't need to go to gym. But that's our problem. We need to set up our mindset and realize we need to go. I need to go. I need to train. Mas o problema connosco é este, nós não preparamos a nossa própria mente e não nos programamos para pensar, eu tenho que ir, eu tenho de ir. We need to get motivation, the right motivation for training. Nós temos que encontrar em nós mesmos a motivação para treinarmos. And the Apostle Paul is trying to motivate us E Paulo- to train for life, for this Paulo, race ele in nos life. quer motivar para nos treinarmos na vida cristã. And first of all, Paul is giving us some, aspects of that motivation for training. Ele está-nos a dar aqui alguns aspectos
de como é que essa motivação trabalha. First of all, Paul says in Hebrews chapter 12 and verse 1, he's trying to motivate us and getting us excited, saying, there is a great crowd cheering up for you. Ele está-nos lá a dizer em Hebreus, no capítulo 12, verso 1, há uma grande multidão que está a clamar por vocês. He says, "Therefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us." Ele diz aqui, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos embaraça e atrapalha e que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. And if you go back to the text that we read at the beginning in 1 Corinthians 9 and verse 25, E se nós voltarmos a este versículo que lemos no início, 1 Coríntios 9, verso 25, Paul is saying, they do it to get a crown that will not last. Speaking about the athletes in the stadium. But we, Christians, we do it to get a crown that will last forever. That should be another motivation for us to get ready and keep going. e Paulo está a dizer que eles fazem, os atletas, eles praticam para alcançar uma medalha que é temporária, que não dura para sempre. Agora, nós cristãos lutamos para alcançar uma medalha que dura pela eternidade. You know, we can get different, we can get some different motivation for us to train and to go into the race. Nós podemos encontrar diferentes formas de motivação para entrar You know, na luta, and na when corrida. you get to know some athletes, it's easy sometimes to get to know why they are competing, what's the motivation. Quando falamos com atletas, eles podem nos dizer a razão porque eles estão a competir, qual é a motivação que eles têm. Some it's because, you know, of internal motives like pride. Alguns dos atletas, eles têm motivos que são próprios deles, como por exemplo o orgulho. Other ones it's based on external motives. Outros têm motivos externos à sua vida. You know, the monetary rewards or popularity or prestige, whatever. Alguns dos atletas estão à procura de prestígio, ou de dinheiro, ou de serem conhecidos, serem famosos. But, you know, we as Christians, we should look for eternal motives Nós, como cristãos, devemos procurar os motivos que são eternos. that will, you know, encourage us to keep training and keep going and keep running the race. Motivos esses que nos devem encorajar a continuar a And Paul lutar speaks- a carreira. Paul speaks about those motives E Paulo fala destes motivos when he says eternos. in 1 Timothy, exercise thyself rather into godliness, for boldly exercise profiteth little, but godliness is profitable and unto all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. E Paulo está aqui a dizer, rejeita, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercita-te na piedade. O exercício físico dura por um período pequeno de tempo, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessas de vida presente e também da vida futura. So that should be our motives to train and to go for the race for gold. Então são estes aqui que acabamos de ler as motivações que nós devemos ter para alcançar. Paul he also speaks about the method, not just the motives for training, but the method of training. Paulo fala-nos também do método, não apenas o motivo, mas o método para o In treinamento. verse 26 of 1 Corinthians 9, he says, I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the wear. E ele diz assim, sendo assim, não corro como quem corre sem um objetivo, e não luto como quem dá murros no ar. So Paul's model of winning Christian life is that we should be contenders. Então, a forma como Paulo diz que nós devemos vencer na vida é lutar. We should run to win. Corrermos com o alvo de ganhar. We should be always in training and never stop growing. Sempre em treinamento e nunca pararmos de crescer. This is the model that Paul is giving us to keep going.
Paulo está-nos a dar este modelo para nós continuarmos a lutar. And going to conclusion, Paul gives us the third characteristic of a winner. E dá-nos aqui, para terminarmos, Paulo dá-nos a terceira característica de um vencedor. They are contenders, goal-oriented, and they are self-controlled. Eles são pessoas que lutam, eles são pessoas que são guiados por um objetivo e eles são pessoas que se autocontrolam a si You know what? próprias. An athlete, he can't eat whatever he wants. Por exemplo, um atleta não pode comer aquilo que ele quer. He needs to eat what's good for him and for his diet. Ele tem que comer apenas o que é bom para o seu corpo físico. Because I'm not e para an a sua athlete, I alimentação. can eat whatever I want. Mas como eu não sou atleta, eu posso comer aquilo que me apetece. Winners, athletes, competitors, they need to be self-controlled people. Mas os atletas profissionais, eles têm que ser pessoas de grande autocontrole. So, if we are athletes competing in this life, in this race of life, Então, se nós somos atletas competindo nesta corrida da vida cristã, should we also be self-controlled people? será que nós também não deveríamos ainda mais sermos pessoas de autocontrole? Of course. Com certeza. Paul says in verse 27, but I keep under my body and bring it into subjection. Mas eu dou murros no meu corpo e faço dele o meu escravo. You know what? Self-control releases power. E vocês sabem que a pessoa que se autodisciplina, essa pessoa tem poder. Self-control creates credibility. A pessoa que tem Credibility. There we autocontrole, go. essa pessoa tem credibilidade. Probably some of you would say, but pastor, no offense, but win? Tu podes dizer, pastor, mas vencer? I'm just trying to survive. Eu apenas estou aqui tentando sobreviver. I haven't won in so long that I'm ashamed to admit it. Eu já não ganho nada há tanto tempo. Winning for me is something that became impossible. Eu ganhar alguma coisa não é possível para mim eu ganhar. You know, believe me, that when I say this, it's not my words, it's the word of God. Mas quando eu estou a dizer que sim, que podemos ganhar, não sou eu, é a palavra de Deus que We está a dizer. all can be and should be winners. Todos nós podemos e todos nós devemos ser vencedores. I can't separate, you know, those two words, Christianity and winning. Well, I can't separate, put them apart. Estas duas palavras, cristão e vencedor, não as posso If dissociar uma we da are outra. Christians, followers of Jesus, we are winners. Se nós somos cristãos, seguidores de Jesus, nós somos And automaticamente vencedores. why do I say this? Por que é que eu estou a dizer Based isso? in the Word of God. Por causa do que a The palavra Word de of Deus God diz. tells me in Matthew chapter 19. A palavra de Deus, ela afirma em Marcos 19, Yeah. It says, with men, things are impossible. diz ali, em Marcos 19, que com os homens não é possível, In Matthew. But with God, everything is possible. mas com Deus todas as coisas são With possíveis. God, all things are possible. Com Deus todas as coisas são So, possíveis. we are winners. Então nós somos vencedores. We were saved to win. Nós fomos salvos não para perder, para ganhar. We are in the process of changing every day to be winners and to get the gold. Nós estamos num processo de mudança para And vencermos e alcançarmos remember a medalha. that the gold is not just heaven. The gold is a changed life right now and here. E lembrem-se que o objetivo não é apenas o viver no céu eternamente, é a mudança de nós aqui na terra. So we need to have that mindset that we are winners. Então a nossa mente tem que ser transformada para acreditar que somos pessoas know what? que vencem, vencedores. The training, all the training that the athletes they go through, it's very important. You know, physical training. É verdade que é de suma importância todo o treino que o atleta pratica. Eles têm que But treinar. let me tell importantíssimo. you, as much important, if not more, it's the mental training. Mas tão importante como o treino físico que eles têm,
O mais importante é o treino mental e psíquico. I already saw so many good athletes losing because they were not mental prepared. Eu já li histórias de bons atletas que eles tinham toda a capacidade para vencer fisicamente, mas a sua mente era fraca. I always, when I speak about this, I always remind myself about a great Portuguese athlete that we had on the 90s. He never won a big international, race and he was a great runner, but he wasn't mentally prepared and ready. He got second and third place, but most of the times he gave up in the middle of a race, international races. His name was Fernando Mehmet, for someone who knows. Fernando Mehmet was of course he was from Sporting, that's the thing. That's the reason why. But just joking. But he wasn't mentally fit and prepared to win. Este atleta português, o Fernando Mehmet, ele já tem bastantes anos, mas ele desistia sempre nas suas corridas, apesar de ele ter força física, mas psiquicamente ele era fraco e desistia com facilidade. So we need to get ourselves ready and prepared, knowing that with men all things are possible. Portanto, nós temos que nos preparar fisicamente, mentalmente, sabendo que todas as coisas nos são possíveis. It doesn't matter what. Everything with God, everything is possible. Não importa seja o que for que nós estamos a passar, com Deus todas as coisas são possíveis. I read this statement from an Italian writer. It's very, very profound and very true. Eu li esta frase de um escritor italiano que é muito profunda e uma grande verdade. It says, winning is a habit and so is losing. E ele diz assim, simplesmente, vencer é um hábito e perder também é um hábito. Winning is a habit and so is losing. Vencer é um hábito, mas perder é um hábito There is também. people, I know people in life, for them life doesn't matter, doesn't have any sense. For them it doesn't matter what. If they lose, if they win, they are always okay. And of course they are losers. E há tanta gente na vida que eles não se importam se vencem ou se perdem e claro que eles são uns perdedores. As athletes running this race in life, we should go always for gold. Como atletas cristãos nesta corrida da vida, devemos lutar pela medalha de ouro. Having the words of God in mind. Devemos ter na nossa mente a palavra When de it Deus. says, "For I know the thoughts that I think toward you," said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. E a palavra de Deus diz lá em Jeremias 29:11, porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar uma esperança e vos dar um And futuro. let me read it to you. I don't have it there, the words. I just added after I made the PowerPoint. But I went to because I always, when I prepare a message, I have different Bible versions with me and I compare Bible versions. And this one is from the version, the Message. I like the way they put this verse, Jeremiah 29, verse 11. I know what I'm doing, says the Lord. I have it all planned out. Plans to take care of you, not abandon you. Plans to give you the future you hope for. I like, God He has everything planned out. Deus, Ele tem todos os detalhes da nossa vida preparados And e I planeados. like the way they put this verse when the way it starts. I know what I'm doing. E eu gosto muito desta tradução da Bíblia, da Message, porque diz aqui que Deus está a dizer, eu sei o que estou a fazer. Deus diz, eu sei o que estou a fazer. How many of you already went through a process in life, a time in life that you thought for yourself, God forgot me. God doesn't want to help me. God can help me. I don't know what's going on with God because I pray and I don't see anything. These kind of thoughts already came to my life so many times, and probably the same thing with you. Quantos de nós já pensámos, e já passou por todos nós, eu acredito, comigo já se passou, nós pensámos, Deus já não quer saber de mim, Deus já me abandonou, Deus não ouve as minhas orações. Quantos de nós já pensámos isto? God doesn't know what He's doing. Pensámos, Deus, Ele não sabe o que está a passar comigo, Ele não sabe o que Ele está a God fazer. doesn't love me, doesn't Deus care não for me ama, anymore. Ele não se importa mais comigo.
Jeremiah 29:11, God says, I know what I'm doing. Mas diz lá em Jeremias 29:11, eu sei o que estou a fazer. Be still, because I have everything already planned out. Deus está a dizer, acalma-te, aquieta-te, porque eu já tenho tudo planeado. I have plans to take care of you. Eu tenho planos para cuidar de ti. I will not abandon you. Eu não vou te abandonar, não te vou deixar. And the plans that I already planned out, it's to give you a future and hope. E os planos que eu tenho para ti, diz Deus, é dar-te um futuro e dar-te esperança. So this is the word of God for us. Estas são as palavras And que you know Deus what? nos tem para dar a Knowing cada um de this, nós. this should be enough to encourage ourselves to keep running the race. E darmos atenção e prestarmos atenção a estas palavras de Deus é suficiente razão para nos dar coragem Because para continuar a andar. the athletes at the Olympics, they are trying to get to gold, but they don't know if they're going to get it or not. Porque os atletas nas Olimpíadas, eles querem alcançar a medalha de ouro, mas eles não sabem de certeza se alcançam You ou know não. what? You and I, we know that gold, it's ours. Agora, vocês e eu, nós já sabemos que a medalha da carreira So, cristã já é nossa. We should go for it. Então nós devemos lutar por isso. Because God says, I know what I'm doing. I have everything ready and prepared and planned out for you. So just wait. Deus diz, eu sei o que estou a fazer. Tenho tudo preparado para mim, apenas espera, acalma-te, relaxa. Meanwhile, what we need to do is to train ourselves and get ready and get prepared and keep going. E no entretanto, o que nós temos de fazer é treinarmos-nos a nós próprios, prepararmos-nos a nós mesmos. And I want to finish with these differences between winners and losers. E quero terminar com esta definição entre vencedores e perdedores. A winner say, Um vencedor, ele diz, I have a plan. eu tenho um plano. A loser say, Um perdedor diz assim, I have an excuse. eu tenho uma desculpa. A winner says, let me do it for you. O vencedor diz, deixa que eu faça por ti. The losers, they say, it's not my job. O falhado, a pessoa falhada diz, isto não é o meu trabalho. Winners, they say, winners, they see a solution for every problem. O vencedor, ele vê solução em cada problema. The losers, they see a problem for every solution. O falhado, ele vê um problema em cada solução. Winners see a difficult situation, but also they see the possibility. O vencedor, ele vê uma situação que é difícil, sim, mas vê as possibilidades. The loser, they see a possible situation, but they look to the difficulties of it. O falhado, ele vê talvez uma certa possibilidade, mas as dificuldades são enormes. Winners, they say, Os vencedores dizem, a problem, look how big it is, my God. o vencedor diz, olha problema, The vê lo- quão grande é o meu Deus. The losers, they say, O falhado diz assim, oh God, look how big it is, my problem. Deus, olha para o meu problema que é tão grande. Winning does not make the attitude. The attitude makes the winner. O vencedor não faz a atitude é que faz o vencedor. So winners, they have a positive attitude. Então, o vencedor tem sempre uma atitude que é Winners, positiva. winners, they always learn from their mistakes. O vencedor aprende com os erros que faz. So brothers and sisters, I urge you to have that mindset of a winner. Então, irmão e irmã, eu te imploro e te peço que mudes a tua mente e tenhas uma mente de vencedor. To set up this mindset and to be a winner, you need to set goals for your personal life. E para teres uma mente de vencedor, tu prepara objetivos na tua vida. For your career, for your business, for your work, for your marriage. Tem objetivos na tua carreira, no teu casamento, na tua família, na tua vida. For yourself. Objetivos para a tua própria vida. You know what? If someone looks to you, when someone looks to you, they should see in you a winner. Quando alguém olha para ti, essa pessoa deve olhar para um vencedor. When someone looks to you, they see in you that you are fighting the good fight of faith. Quando alguém olha para ti, deve ver alguém que está a lutar o bom combate da fé. You know what? Winners will always pay the price.
Os vencedores, eles vão sempre pagar o preço. And I finish with this illustration that probably some of you, or if not lots, most of you know about it. Eu vou terminar com esta ilustração que talvez já todos vocês conheçam. You know what? The value of a dream O valor de um sonho is determined é determinado. by how much you are willing to pay for that dream. O valor de um sonho é determinado por quanto tu podes pagar para ter esse sonho. How many of you already heard about that Italian painter Michelangelo? Michelangelo Quem was já a ouviu very falar famous painter. deste pintor italiano, o Miguel Ângelo? But you know what? Michelangelo wasn't the best painter of his time. Mas vocês sabem que este pintor Miguel Ângelo, ele não era o melhor dos pintores do seu tempo. Actually, Michelangelo was a very sick person, a very sick man with lots of physical problems. E ele, na verdade, era uma pessoa doente, com problemas físicos. He had a huge problem with sinus, Ele tinha um problema grande com a sinusite. which is not good for a painter because of all the fumes and stuff, you know, chemicals and the paints. E aquelas tintas e químicos com que ele lidava não o ajudavam nada. And he had a very bad back pain, bad back problem. E ele tinha um grande problema com dores nas suas costas. But no one else was willing to do whatever it took to succeed like Michelangelo. Mas talvez ninguém fizesse o que ele fez para alcançar o sucesso. How many of you already heard about the Sistine Chapel in St. Peter's, church in Rome? Quem ouviu falar na Capela Sistina, lá em Roma, na igreja de São Pedro? The Sistine Chapel has the best paints in the roof that no one ever did it. A Capela Like that. Sistina lá em Roma tem as pinturas mais belas que há num teto de uma capela. Do you know who painted? Michelangelo painted. Sabem quem pintou esse teto dessa capela? Do you know how he did it? Sabem como é que ele fez isto, Miguel It Ângelo? took 2 years. First of all, it took 2 years. Ele levou-lhe 2 anos da sua vida. Laid down on his back on a scaffold and paint all those paints. E durante aqueles 2 anos da sua vida, ele deitado sobre um andaime de costas para Can trás, you imagine a a person pintar aquele teto daquela capela. spending 2 years of his life laying down on his back on a scaffold very high, okay, and painting all of those paints? Imaginem uma pessoa por 2 anos da sua vida deitada de costas num andaime à altura daquele teto para pintar He wasn't the aqueles best desenhos. paint and the most famous painter of his time, Ele não era o melhor e o mais famoso pintor do seu tempo. but the other great painters of his time, they were forgotten in obscurity, and until today Michelangelo it's still being remembered as a great painter because the way he did it. Os outros pintores que eram talvez melhores do que ele, ninguém se ouve falar deles, eles não são conhecidos de ninguém, porque eles não fizeram o que fez Miguel So Ângelo having this durante kind of aqueles 2 anos. mental setup and mentality of a winner always pays back. Então, ter esta mentalidade de alguém que é um vencedor sempre traz recompensas para a pessoa. And we will see the results. E sempre traz bons resultados quando se tem esta forma de So pensar. in our Christian life, in our Christian race and journey, Então, na nossa vida cristã, na nossa jornada cristã, that's the kind of mentality we need to have. esta mentalidade deve estar em cada um de nós. If you want to finish our journey like Paul did, Se nós queremos terminar a nossa carreira como fez o apóstolo Paulo, if you want to say and use the same words that Apostle Paul used about himself, se nós queremos usar as palavras que Paulo usou sobre a sua própria vida, we need to do what Paul did. I press toward the mark for the prize of the high calling in God, of God through Christ nós Jesus. precisamos de fazer aquilo que Paulo fez. Ele disse, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prémio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. So we can get to the final, the finish line and say, I fought the good fight. Para ao chegarmos à linha final da vida,
podemos dizer, como disse Paulo, eu lutei o bom I have combate. finished my course. Eu terminei a minha And carreira. I kept the faith. Eu guardei a fé. But the only way to do that is having a winner's mentality and a winner's attitude, being contenders. Mas para que isto aconteça em nós, temos que ter a mente renovada para ter um pensar de um vencedor. And then we'll get the gold. E então aí alcançaremos a medalha.